O encontro de hoje é uma introdução afetiva autoral. A gente aqui convidou a Luísa Leite para vir ler uns poemas dela com a gente conversar sobre esses textos. Eu vou começar fazendo uma apresentação daqui, depois a gente vai passar a palavra para a Luísa, aí ela vai ter aí até umas 9h50, assim, para a gente, nesse processo da conversa, da leitura da conversa, e aí no finalzinho eu peço os últimos 10 minutos para encerrar o encontro. Aqui é uma comunidade online para escritores, por escritores também, nossa perspectiva, assim, o centro da nossa perspectiva é o fomento às amizades literárias. E o que isso significa, assim, né? A ideia é que a gente consiga ter com quem trocar em torno tanto do que a gente produz, quanto do que essas outras pessoas produzem, quanto do que a gente lê, das reflexões que a gente está começando a formular, começando a desenvolver, ter espaço para que isso consiga encontrar um outro e ser construído também por esse outro, né, em conjunto. E para isso funcionar, né, para essa comunidade ser de fato uma comunidade, a gente tem como princípio guia, assim, o convite da generosidade, assim, né, para os dois lados da generosidade que a gente entende que tem. Um deles é a gente se colocar aberto à percepção do outro, ou seja, a gente se expor, se abrir, para que esse outro entre um pouco nos nossos processos, para que esse outro pense também a partir do que a gente tem pensado. E o outro lado da generosidade é que a gente se disponha a estar ali também de olhos abertos para o que o outro tem a oferecer, para o que o outro queira pedir também para a gente, né? E assim fica bom para os dois lados, a gente consegue sair da nossa casinha, ver outros modos de pensar, se incomodar um pouco, achar outros movimentos que façam sentido, que a gente não tinha concebido ainda, né, assim. E o resultado disso é que isso acaba criando um campo de troca afetiva e construtiva em relação aos trabalhos de quem faz parte da comunidade, assim, sempre buscando, né, um acordo muito claro de respeito ao trabalho de cada um, a forma de enxergar e escrever de cada um, mas sempre também podendo contaminar uns aos outros, assim. Eu acho que aqui, para o funcionamento dela, assim, passa por um fórum que a gente tem, que é só para membros, e temos 3 tipos de encontros também, o círculo de feedbacks, as introduções afetivas e a pesquisa de imaginários. Eu vou apresentar para vocês brevemente o funcionamento do círculo de feedbacks, que a cada encontro no círculo, a gente faz grupos de 4 pessoas, e uma pessoa traz um conto, ou às vezes um capítulo de um livro, ou um conjunto de poemas, que vai ser lido antes pelo grupo, né? E pensado conjuntamente ao vivo, assim. E depois, cada pessoa, à medida que vai lendo, a gente orienta que a gente vai fazendo umas anotações de leitura, e depois cada um pode publicar na plataforma essas anotações, para que quem recebeu o feedback consiga acessar isso quando for trabalhar de fato no texto. É um processo bem massa, assim, bem uma conversa bem leve, assim, bem de troca, como vai ser hoje aqui também, só que hoje já tem um texto publicado já, né? Então é um pouco diferente, mas é similar, assim. E para se associar ao círculo de feedbacks, né, a associação, o tempo mínimo é de 4 meses, isso são 8 encontros quinzenais. Desses 8 encontros, em 2, você vai estar ali no centro, né? São seus textos que vão estar sendo trabalhados pelo grupo, e nos outros 6, você vai lá para o outro lado da generosidade que eu falei, se disponibiliza a pensar aquele texto, a construir com a pessoa. E eu acho uma coisa muito legal de perceber nesse processo, assim, acho que talvez, pelo menos da minha parte, fazendo isso, eu imaginava que as pessoas ficariam muito querendo receber os feedbacks para elas e não queriam dar os feedbacks para as outras pessoas. Mas, na prática, não dá para dizer muito o que é mais gostoso, assim, que é muito legal como é que a gente consegue se aprofundar também na nossa própria escrita ao trabalhar o texto do outro, assim, sabe? E o tanto também que, né, quando a gente está, de fato, recebendo feedback, o tanto que aquilo expande a nossa capacidade de percepção, amplia mesmo o que a gente consegue vislumbrar de trabalho, assim. E acho que é isso, assim, de apresentação daqui inicial. Eu vou voltar a falar com você sobre a comunidade no final do encontro, e vou apresentar uma oferta também aqui de fim de ano. A gente está fechando o ano, né, agora em dezembro, como todo ano afinal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, a gente fala nesse final, tá bom? Voltando para hoje aqui,
esse é o agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse é o 5º encontro de introdução afetiva aberta, que a gente começou lá em agosto, com esses convites mensais a escritores para trazerem os textos e a gente conversar assim, abertamente, livremente, de forma bastante horizontal. Eu acho que uma coisa muito importante de destacar é que não é uma aula da Luísa, certo? Tem os momentos de leitura dos textos que podem ser mais longos, como vai ser o primeiro momento de leitura, mas a ideia é que a gente sempre tenha o direito, se sinta no direito de abrir o microfone, dar um pitaco, pensar alguma coisa, falar o que sentiu, o que pensou, e que a gente vá construindo junto. A ideia é que seja mesmo conversa, certo? Esse é o principal. E acredito que seja isso. Quanto render cada texto é o que a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Então, não tem também limite de tempo de falar, já falamos muito sobre esse texto, se quiser falar mais, vamos continuar. É só lembrar sempre que outras pessoas também querem participar. Então, tem o tempo final do encontro. Beleza? Vou passar a palavra para a Luiz, então. Bom encontro para todos nós. E é isso aí. Valeu. Obrigada, Renato. Boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui. É tão raro a gente poder ler e ter uma conversa sobre o que a gente faz e o que a gente escreve. Então, obrigada, Renato, pelo convite e pela presença de todo mundo que está aqui. Eu não vou falar muito, eu vou falar só um pouquinho, uns 5 minutinhos, assim, para apresentar um pouco o meu percurso na escrita, antes da gente ler o que eu separei para a gente ler hoje. Eu trouxe um dos meus livros, que se chama Tudo que se aproxima faz um som, que é um livro relativamente curto, ele é um poema em fluxo, assim, que dá para ler de uma vez, então essa é a ideia, que a gente leia esse breve livro, e também trechos de um ensaio que saiu pela coleção Círculo de Poemas, A Superfície dos Dias. Se a gente chegar lá, vamos ver. Mas eu queria só falar um pouquinho de como eu comecei a escrever. Eu, na verdade, comecei a escrever como uma pessoa compulsiva na anotação de sonhos. Eu tenho pilhas e pilhas de diários de sonhos de todos os tamanhos. E aí, no meio dessa escrita dos sonhos, eu comecei a escrever outras coisas, até que um momento, a certa altura, eu percebi que eu tinha um conjunto de poemas, mas eu nunca me propus a escrever poesia, nunca, não era um plano, assim, aconteceu dentro da minha escrita. E aí eu lancei um primeiro livro pela Zog, que foi esse aqui, cuja capa é transparente, é um verniz transparente, então não dá para ver o desenho. Muito, dá para ver assim um lampejo, assim. Acho que era minha timidez. Então, eu fiz essa capa que era verniz sobre branco, e é um livro que quase desapareceu, e chama Rasuras na Água, e foi meu primeiro livro. E o Renato propôs que eu apresentasse momentos da minha produção em que eu dei um salto e passei a fazer uma coisa que eu não fazia antes. Por isso que eu trouxe esse livro que a gente vai ler. Esse livro aqui, o Rasuras na Água, ele tem poemas que têm cara de poemas, né? Porque eu tive um sonho um tempo atrás em que alguém me perguntava o que é poesia para você, e eu falei, um poema para mim é algo que não se parece um poema. Então, eu acho que eu passei a escrever coisas depois desse livro aqui que não parecem poemas no sentido, né, do poema isolado, mas é um certo fluxo de pensamento, e vocês vão ver do que eu estou falando quando a gente for ler. Eu queria só falar que eu comecei, a partir desse livro, a escrever muito na interface com a imagem, porque eu criei, junto com a Tatiana Podlubny, que está aqui também, e
uma editora chamada Fada Inflada, que foi a partir de um livro para criança, de texto e imagem, que depois deu origem a uma série de publicações para todas as idades, mas principalmente, né, para adultos, de imagem e texto, porque a gente, em geral, associa a imagem a coisa para criança, né? Mas eu e a Tati, e agora a Cecília Costa, que também faz parte da editora, a gente pensa o livro como um poema, o livro como uma imagem, uma articulação entre imagem e texto. Por exemplo, esse aqui é um livro que eu criei a partir de uma proposição performativa, em que eu construí um cavalo com papel que eu acoplei a uma cadeira, e eu brinquei com as sombras desse objeto que eu construí, e a partir das sombras, a Tati fez as imagens. Então, eu comecei a experimentar muito a escrita a partir de proposições performativas, situações quase cênicas que desencadeavam o ato da escrita, né? Então, esse tipo de experimentação fez muito parte da nossa produção durante um bom tempo, até que eu comecei a fazer, a convite da Marília Garcia, da poeta Marília Garcia, eu fiz um poema performativo aqui na Glória, onde eu moro no Rio de Janeiro, frequentando o Shopping Chão. Para quem não é do Rio, eu não sei se BH vocês nomeiam, ou em outros lugares, vocês nomeiam esse espaço de venda na calçada, em que as pessoas vendem coisas usadas, de Shopping Chão. Aqui no Rio a gente chama de Shopping Chão. E aí o que eu me propus foi frequentar o Shopping Chão durante um mês, e aí eu pedia para as pessoas me venderem coisas que elas próprias escolhessem. E aí isso gerava conversa, né? Várias conversas e um tipo de percepção para a experiência que depois eu anotava, e essas anotações serviram para eu escrever um longo poema que se chama Música Maravilhosa do Cinema. E essa experiência, que é muito afinada com uma certa formação que eu tenho em antropologia, formou meio o caldo do que veio a ser o Tudo que se aproxima faz um som. Então, isso é só uma espécie de preâmbulo assim, para a gente cair dentro da leitura. Eu acho que o Tudo que se aproxima faz um som tem muito a presença do sentido da escuta, vocês talvez vão perceber isso, e tem muito a ver com essa experiência de estar exposta ao ruído contínuo da cidade, né? Ao burburinho das vozes, a essa experiência sinestésica, que é você se colocar diante, né, de uma certa situação que gera conversa, que gera percepção, que gera uma série de percepções mesmo, né? Então, eu acho que a gente podia ler o Tudo que se aproxima, e teve a fase de... A Joana teve a fase de cortar os cabelos e eu vi... É verdade. Poxa, Jo, eu tinha esquecido disso. Eu fazia uma performance antes de fazer o Música Maravilhosa do Cinema, volume 2, que é o nome de um disco que estava à venda no Shopping Chão. Eu fiz uma performance que eu ainda não transformei em livro, que era frequentar a feira de arte de antiguidades, uma feira que tem aqui no Rio, que é a Feira da Praça 15, e ouvir histórias de pessoas enquanto eu cortava o cabelo delas. E aí, a partir desses encontros, eu chegava em casa e anotava essas histórias, e eu tenho um diário dessas histórias, que eu não publiquei ainda. Mas é verdade, a Jo lembrou disso, e isso já estava ali como
como experiência inicial, né, nessa relação do programa performativo com o poema. E aí a gente pode falar disso mais adiante e tal, porque comecei a ler muitas poetas que trabalham com isso, né, com essa ideia de que você pode partir de um programa, de uma instrução, de um exercício para escrever, né? A Bernadette Maia é uma grande referência, assim como a Marília Garcia, enfim, a gente fala disso depois. Né? Acho que tá bom, né, Renato? Assim, para não me estender muito e a gente começar a ler. Maravilhoso, achei ótimo. Vou compartilhar aqui a tela, os textos. Vamos lá. Tudo isso vai ecoar, né, na leitura. À vontade. Sim, a Praça 15 tinha também um shopping chão, né? Depois eles fizeram, enfim, umas reformas assim, e eu não sei como é que tá. Tem um tempinho que eu não vou lá. Então, a gente começa a ler. Como é que a gente faz, Renato? Acho que vai lendo. Aí, quando der, né, quando terminar o texto, né, e aí a gente conversa. Acho que é bem direto. Você está vendo na tela aqui, o compartilhar? Tô, mas ele está muito pequeno. Muito pequeno. Será que tem um jeito dele aumentar? Agora melhorou? Deixa eu ver. Agora está melhorando. É porque eu estou diminuindo aqui eu que estava com o... Eu tinha te fixado quando você foi mostrar o livro. Será que... E eu leio ou a gente alterna? Como é que você faz, em geral? Geralmente, o autor lê, assim, a pessoa autora lê. Tá bom. Então, eu vou lendo. Então, eu acho, porque eu estou vendo ele ainda muito pequeno, eu acho que eu vou ler do original, pode ser? Tá, beleza. Eu vou vai, passando aqui para todo mundo. porque eu estou com ele aqui, aí você vai passando. Então, tá. Eu leio direto e depois a gente conversa? Né? Melhor. Pode ser, acho que vai ser legal, que a gente tem a sensação do todo, né? Do fluxo, né? Isso. Tá bom. Então, vou começar pelas epígrafes. Ninguém se perde mais, Laurie Anderson. Don't you wonder sometimes about sound and vision? David Bowie. Começar, não começar, é uma espécie de koan. Elevar os braços cruzados na frente do corpo, esticá-los acima da cabeça, deixar que voltem ao ponto de partida um pouco diferentes. Se alguém disser o que é melhor para você, respire fundo e siga. Não consertei o que pediam para eu consertar. Abandonei o Parque dos Monumentos. Segundo você, eu uivava. Só percebi depois a fonte verde, Everest no vidro fumê da portaria, montanhas, essas coisas ajudam a criar um corpo, porque um corpo não nasce pronto. Tudo que se aproxima faz um som. Efeito Doppler no aparelho sensório. A onda de comprimento curto produz um ruído mais agudo. Roçar por um instante o mesmo ar é um modo de ouvir um sussurro. Passar para a próxima coisa que não entendemos sem demorar demais é quase zen. Não tem nada de macio nisso. Tira um cochilo num travesseiro de pedra, escreveu o poeta Naong. Domar a mente é desaprender o calcário. Ler como um oráculo o açucareiro com a margarida que parece um ovo estrelado. Se a gente abrisse as pessoas, acharíamos paisagens. Olhar o mar como se olha um espelho difícil. Deixar os cabelos ondularem sobre a água como a jiboia na trilha. A primeira consciência é consciência alterada. Uma pintura rupestre em slow motion. Cubismo elementar. A dobra do braço, o pulso, o umbigo, reboot no lusco-fusco. Tem coisa que só chega enviesada.
o amor tecla, o amor chip, o amor sim, não, sim, não. Você disse da janela, estamos perto da floresta. Tateamos os signos, os sedimentos das partículas, o calor que descobrimos juntos, sem saber direito o nome disso. O xamã tinha vindo passar 15 dias para curar o filho do Florentino Ticuna, que balançava na rede. Rambo na TV. As crianças comendo peixe com farinha. Por que meu pé fica quente, depois esfria? O xamã supôs que eu também vi os duplos, porque tinha vindo de longe. Almoçar é um tipo de dança. Não sabemos o que exatamente se move. Você sentiu o impacto. Eu nem tinha percebido os rabinhos de camarão cobertos de formigas que ficaram no prato de um dia para o outro. Busco mais café na cozinha. A voz da filósofa no YouTube quase some. Excesso de inteligibilidade, um dos grandes desastres. Crio mãos para tocar as coisas, sem apertar demais. Abrir intervalos no espaço tátil requer movimento, resíduos nas superfícies. Tornar tudo mais maleável é uma forma de alegria. Um poema talvez não seja sobre uma pessoa, um cachorro corredor, um fenômeno atmosférico, mas qualquer coisa que a gente olha por um instante, de relance, uma espécie de deslocamento contrário à rotação da Terra, um trem viajando em sua direção. Um poema talvez comece pelo fim, tenha mais a ver com as antenas e os tímpanos do que com a escavação. Um estrondo que percorre o corpo depois de um raio. A lateral riscada da caixa de fósforos que salva a gente da morte. Como chama esse filme? A velhinha perguntou na sala de cinema. Em Chamas, respondeu o marido. Como chama? Então, Em Chamas. Ouvir talvez seja a coisa mais interessante. Danço de madrugada, mastigando o gelo, o que restou do gelo no copo. Vórtice de sons cifrados, partituras incomuns, a tradução das manchas de texto enraiza e propaga. Não se emerge do som como se sai de um mergulho. Como se conhece alguém? Acho que sim, mas não estes. Aproximei o ouvido da parede. Alguma coisa indecifrável alterou as células. Flusser, o homem-rio, disse que as imagens se abrem como flores sem epicentro. Gosto desse desenho randômico que se movimenta como uma jiboia sideral, missivas quânticas nas paredes. No Vale do Silício, os programadores não deixam seus filhos usarem as redes sociais. Pavlov é sócio majoritário, mas não ganha royalties. Malina, Pagu e de Prima sonham outros mundos, centrifugam o silêncio, em modo turbo, reaprendem o calor do corpo. Qualquer direção para fora das telas. A gente diz eu te amo em Alphaville. Nosso psiquismo não é matéria-prima. Tatear é um exercício contra a especulação. Educação pelo GIF. Um menino bem pequeno é convidado por adultos a bater numa pinhata em forma de gente. Após um só golpe, ele resolve abraçar a pinhata. Os adultos acham muito engraçado. A escada rolante comeu meu Rio Card no metrô. Pode ser que chova, não terei como voltar. Deixei as peças do jogo soltas no tapete para o amor permanecer amor. Gosto de ouvir as conversas na rua, especialmente quando não sei direito o que alguém disse. Invento o que ouvi. Isso me faz pensar no quanto a gente inventa o que ouve, mesmo quando alguém está bem perto. O som é um fenômeno físico,
que atravessa a caixa torácica, uma vibração que vem de fora. E Cummings disse algo parecido. Carrego o seu coração comigo, carrego no meu coração. As coisas aleatórias que os papagaios dizem fizeram Laurie Anderson pensar nas coisas aleatórias que a gente diz. Ela criou um papagaio mecânico para uma de suas instalações. Toda vez que alguém se aproximava, o papagaio dizia uma expressão qualquer, como o blá, blá, blá dos bebês. Só um modo de fazer parte do mesmo barulho. Alguém deixou um pote de mel na cozinha do hostel antes de ir embora. Todo mundo agradeceu. Thanks for the honey. Thanks for the honey. Thanks for the honey. Parecia uma expressão corriqueira que o papagaio da Laurie diria. Talvez alguém tenha pensado que thanks for the honey fosse uma forma de dizer adeus. Te amo, mi viejito estelar. I wish that microphone was my face. No box de comentários do videoclipe Oh, You Pretty Things. O Homo sapiens já ultrapassou sua função na Terra. Soube disso no dia em que um urso polar faminto caminhou 800 quilômetros até uma cidade na Rússia. Mastigo um biscoito Globo e olho você à noite, uma estrela indecifrável, entre as águas vivas. Você quase se dissolve sob o céu e ressurge. O mar rabisca na areia, distribui o baralho, brilha na sua nuca. Passo as mãos por seus cabelos. Penso em quantas vezes por minuto, ao redor do mundo, as mãos tocam os cabelos de alguém. São mais bonitos os meus dedos com os seus cabelos embolados neles. Você adormeceu com a luz acesa, uma casca de figo no prato, ao lado do abajur. Meu coração anda aos pulos, é um cotovelo no metrô apinhado, cutucando minhas costelas por dentro. Meu coração é vermelho, bem vivo, não sabe onde está. Sou simpática, mas esqueço das coisas. A suavidade é uma questão de ângulo. Imito as pessoas quando não sei o que fazer, que é quase toda hora. Ícaro foi ao Saara comprar cera para as asas. Fazia um sol de lascar. Quando o amor morre, as moedas jorram. Eu vinha desatenta, ajeitando o casaco. Ventava de leve, quase nada. Você parecia uma árvore me esperando na calçada. O tipo de ser que eu mais admiro. Você está vendo esta flor? Não esta, aquela que você, esta. Não acreditei no que aquela onda disse. O desconhecido que encontramos perto do bebedor parecia perplexo. Tentou lembrar o nome de um filme em que cantavam a música que um homem tocava no piano do Centro Cultural. A gente filava o ar-condicionado numa tarde quente. Dava para ver de longe a partitura na telinha do celular. Talvez, na grande festa do pós-mundo, o sentido seja apenas um som, que soa por um instante entre as teclas, as paredes, estar à altura desses arranjos que não se fixam. Se você fica ali, olhando por um tempo, você vai ver a paisagem se transformar. Demoro muito para pensar uma coisa, por isso gosto tanto das pedras. Conversam comigo sem pressa. Por outro lado, não falam uma língua que eu reconheça. Mesmo que eu pense uma infinidade de coisas por segundo, intuo que possam se resumir a uma só, como as barraquinhas de caldo de cana, nas curvas da estrada. O caldo é doce, dói na testa,
testa, bem onde fica o terceiro olho. O cano de cauda. Ó. Você dá nome às nuvens numa praia escandinava. Elas reaparecem um tempo depois nas páginas de uma enciclopédia, numa biblioteca com feltro verde nas mesas. Luz no centro, sol a pino. Naquela tarde, a gente foi um filme lindo. Suas mãos na chaleira, cachaça, chá de camomila, o blur do carrossel na cidade desconhecida. Chá e marshmallow flambado no restaurante chinês. Balé com voltagem no bairro da Liberdade. Policromia sutil. O ecocardiograma desenha notícias na parede. A gente é parente, você diz sonolento. Praticamos bambolê, talento babélico, luz malevite no pátio. Sirvo água nas taças, vinho nos copos. Faz sentido por um instante. O amor instalado feito um ovni. Brilha um foguinho dourado no topo de um prédio na Praça Roosevelt. Mais um poema, por favor. Avalanche de poemas. Patins, rosa-choque no aterro, palmeira com coração na raiz, Baía de Guanabara, efeito ótico, streaming ao vivo, 48 horas downloadáveis na contraluz, até ninguém saber ao certo do que estamos falando. Submergir o corpo no ruído é um outro modo de prestar atenção. Assim a deriva, um estalo ou balbucio estrangeiro, de novo, o primeiro som. Cuidar de cada coisa que chega inesperadamente é tão bom como usar um ponto de exclamação. Somos amantes ambiciosos, você talvez concorde. Atenção ao modo como as pessoas caminham, comem alguma coisa, cruzam as pernas e os braços. Estar certo pode deter o impulso de uma ideia interessante. A gente nasce quando a onda quebra. Raul Seixas disse que a onda tem razão. Eu estava descalça, bem antes do amanhecer. Não queria ir, também não queria ficar. Sem querer, me engalfinhei com um poema. Foi de susto. Não tínhamos muita intimidade. É impossível saber ao certo o que se passa entre dois seres vivos. A tipografia da padaria nunca será démodé. Minha mãe diz que só a poesia interessa. Meu pai reclama que só penso em poesia. Como nas gravuras... Tento encaixar as palavras com cuidado, como nas gravuras do Escher. Os calangos fogem afobados. Uma vez eu estava num camping e um calango caiu na minha cabeça. Ninguém acredita quando conto isso. Eu e Brecht preparávamos sopa, ressampleando catataus na calçada. Leminski pensava que não pensava sozinho. Quem sou eu, se esse tamanduá existe? Shakespeare digitou amor. O corretor sugeriu ator. Moby Dick parecia invencível, mas era fachada. Moby Dick era o horizonte móvel que fazia Ahab navegar. Celular. Rascunho. Você. Rascunho. Te esperando. Rascunho. Interessante. Rascunho. Esse amor. Rascunho. Pinball. Rascunho. Etsu. Alegria. Rascunho. Sexo tântrico. Rascunho. Antes que. Éramos uma conversa contínua que buscava alimento na terra. O vento nos arrancou do chão, mas éramos também o vento.
Aí tem 3 outros que são microcontos. A gente pode, de repente, parar no Éramos o Vento. O que você acha, Renato? Eu acho que você vai do seu desejo. Assim, de verdade, eu estou deixando, mas é porque é o que você está a fim de discutir. Então, acho que é do seu sentimento. Assim. Acho que a gente pode parar aqui. Éramos uma conversa contínua que buscava alimento na terra. O vento nos arrancou do chão, mas éramos também o vento. Acho que porque é como se tivesse um epílogo em forma de microcontos, né, no fim. E eu acho que a gente pode parar por aqui. Muito bom. Tem realmente essa estética das percepções, assim, né? Essa coisa que vai saindo de vários pontos, assim, não sei, parece esse ser que percebe e passeia pelo mundo e aí vai captando recortes, assim, de experiência, a sensação lendo, né, é que é como se fosse uma coisa meio caleidoscópica. Isso, né? exatamente. Não sei se vocês têm essa sensação, assim. É bem isso. Você está aqui, você anda um pouco aqui nesse lugar, aí daqui a pouco você está ali, tá isso, é uma coisa que está girando, assim, e os sentidos vão se encontrando em alguns pontos, outros pontos vão ficando soltos, assim mesmo, ou fazem sentido mais ali localizadamente também, né? Muito legal. Na verdade, quando eu escrevi, né, o processo desse livro foi muito legal, porque eu fui fazendo um arquivo que era exatamente anotações no celular, no caderno de notas, né, do celular, e depois eu passava para o computador. E eu fui jogando ali todas essas percepções, né? Todos esses pequenos átimos de experiência na cidade e também dentro de casa, né? Pequenos lampejos de percepção. E quando eu vi, eu tinha um arquivo imenso de 60 páginas, assim, imenso. Enfim, era um arquivo bem maior do que o livro, né? Que é um livro, até o ponto onde a gente leu, são 26 páginas. Então, era um grande copião, e eu sinto que a minha escrita é uma escrita muito mais influenciada pela minha prática como editora. É um livro de edição, né, do que uma intenção de escrever um poema após o outro e compor, né? Ou a ideia que se fala muito às vezes, né, e que é possível também, você compor um livro a partir de um projeto, né, de uma ideia específica, de um tema que você pesquisa, enfim, de um tema que unifique todos os poemas de alguma forma, né? E aí eu fiz esse grande arquivo de 60 páginas, e como ele era muito extenso e era vertiginosa a sequência de imagens e percepções, eu precisava visualizar, eu senti que eu precisava visualizar os poemas. Então, eu imprimi tudo, recortei os pequenos pedacinhos e eu distribuí tudo na parede do meu quarto. E eu fiquei convivendo com essa partitura. E aí é outra coisa que eu acho que tem a ver com essa preponderância do sentido da escuta, né? Porque é quase como se fosse uma prática de composição musical, que eu colei os trechinhos com fita crepe e aí eu fui mudando os trechinhos de lugar ao longo de algumas semanas. E aí eu via pelo som e pelo ritmo o que fluía melhor. E aí
eu fui chegando no formato final, né, dessa forma. E teve um trabalho de, tipo assim, eu tenho duas perguntas. Assim. Primeira é sobre esse processo final de definição ali da ordem e tal. Se aí teve um trabalho de edição, tipo, a nível de linha, assim, sabe? Ou se já as coisas mantiveram um formato mesmo da anotação, assim, como é que é essa? Não, eu mexi bastante nos versos, né? Porque eu tinha, falando, né, dessa coisa do sonho que eu tive, né, em que eu dizia que um poema é o que não parece um poema, é um sonho recente, na verdade. Mas eu lembro que quando eu compus, esse livro saiu em 2021, durante a pandemia, não teve lançamento. É legal lê-lo assim em voz alta, né? Porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu tinha muito nítida a sensação de que eu queria perseguir uma fala, uma dicção, ou uma voz que fosse a mais próxima da fala cotidiana, né? De modo que quase não parecesse um poema. Mas, para fazer isso, é quase como se eu reescrevesse cada verso, porque, às vezes, eu escrevi uma coisa bastante complexa e usava palavras mais, digamos, um clichê do poético, né? E eu falava, não, mais simples. Como é que eu digo esse verso de um modo mais simples? E eu acho que tinha muito um trabalho também do verso na sequência, né? Como que cada verso estabelecia um ritmo de leitura. Então, eu trabalhei, sim. Depois que eu colei os pedaços na parede, eu vinha com uma caneta e eu alterava os versos. Então, eu fiquei editando o texto ao mesmo tempo que eu mudava as partes de lugar. Né? Eu estava muito... eu acho que também essa sensação, né, de que você pode escrever da maneira como a gente fala, né? Chegar mais perto desse modo da fala. Eu falei no início, né, sobre a Bernadette Meyer, é uma poeta que me interessa muito, é uma poeta dos Estados Unidos, ela faleceu há pouco, né, e ela deu aula a vida toda de laboratórios de poesia, em que ela ficou famosa pelas instruções que ela dava para os alunos. Então, tem uma lista incrível, que inclusive saiu numa revista Grampo Canoa, acho que foi traduzido pela Marília, de exercícios que ela costumava dar para os alunos. Né? E a Bernadette Meyer, ela estava muito interessada, muito mais interessada, ela fala nas entrevistas, no que acontecia na performance e nas artes visuais do que propriamente na poesia. E todos os livros dela têm uma espécie de impulso catalográfico do cotidiano. Então, ela tinha projetos assim, quase impossíveis, né? Que era, por exemplo, tem um trabalho lindo dela, que inclusive tem na internet as imagens que ela fez, que chama Memória, Memory, que ela se propôs a fotografar, naquela época não tinha câmeras digitais, né? Um rolo de filme de 36 poses por dia durante um mês e anotar tudo que ela falava e tudo que ela fazia. Então, ela mostrou esse trabalho como uma instalação. Ela projetou, né, com projetores de slide, eu acho, as fotos, e ela gravou o áudio que ela anotou,
que era um áudio de 7 horas dela lendo. Então, essa catalogação, então ela fala coisas assim, faça um poema a partir dos recados que as pessoas deixam na sua secretária eletrônica. Ninguém mais tem secretária eletrônica, né? Assim, agora a gente troca áudios, mas assim, então faça um poema a partir de áudios que você recebeu, né? Então, ela está sempre brincando com essa coisa da anotação do cotidiano. Tem um outro livro dela que chama Um Dia de Inverno, que não, ela é pouco traduzida no Brasil, e que ela anotou tudo o que acontecia durante 24 horas. Então, o livro, que é um livro de 100 páginas, é um fluxo começando com os sonhos que ela teve na noite anterior, passando pela relação com as filhas, as brincadeiras entre as filhas, a louça suja, a lista de supermercado, a conversa com o marido, enfim, ela vai colocando uma coisa depois da outra, e ela tem muito essa capacidade de falar de um jeito muito corriqueiro, né? Ao mesmo tempo em que ela tem versos absurdos, como é que é? As crianças não... tem um verso dela que eu amo, que é: as crianças não sabem a lógica que você esconde como um hábito. Não conhecem a lógica que você conhece, que você conhece, esconde como um hábito, falando dos adultos, né? Então, ao mesmo tempo em que ela fala da louça suja e do tofu que ela vai comprar, ela também fala ela lança umas ideias assim que são maravilhosas. Então, tem um outro livro dela, que é o único que eu acho que foi traduzido no Brasil, que é Helenas de Troia, em que ela faz uma série de poemas e publica, junto com fotografias, de entrevistas, a partir de entrevistas que ela faz com helenas que vivem numa cidade chamada Troia. Então, o livro chama Helenas de Troia, que é literalmente Helenas de Troia, né? Então, isso tudo... E alguém falou, mas por que você tem essa loucura de registrar tudo, assim, de querer falar do cotidiano, né? E ela fala, porque é possível, porque dá para fazer isso, assim, ou, né, porque é uma coisa, é um impulso dela, né? Então, os livros dela, ela fala que é possível fazer essa catalogação, mas, na verdade, os livros dela são muito difíceis de ler. Não o Dia de Inverno, que é mais assim tranquilo, mas ela tem outros, tipo um que chama Utopia, que é assim, é vertiginoso e é cansativo, né? Porque é essa coisa do fluxo ininterrupto, né? Enfim, estou falando muito aqui. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não, só queríamos falar que está maravilhoso, não está falando muito, não. Eu acho que essa ideia, né, de essa experiência que é sinestésica, essa coisa, tem um momento no livro que eu falo, né, dos arranjos que não se fixam. Isso tem a ver também com som, e a proposição desse livro especificamente, né, porque se a gente pensa na experiência de leitura como uma experiência de absorção pela visão, né? A gente passou, antes da tipografia, da existência da tipografia, da possibilidade de fixar a escrita no papel, a gente ouvia o texto, né? O texto ele era falado, a transmissão era oral. E a poesia também tem a origem oral, né? Então, eu fico muito pensando nesses arranjos que não se fixam, nessa poesia que é um pouco deixar os cabelos ondularem sobre a água, como uma jiboia, né? Como a jiboia ondula na trilha. Eu me interesso muito por essa linha em que a coisa quase se esvai,
em que o poema é quase... ele é quase não um poema, né? Ou ele se dissolve como um som, né? E isso tem muito a ver com essa relação entre oralidade e escrita, que é um dos temas que mais me interessa, assim, como pesquisa, né? O fato de que a gente passou a ler pela visualidade, o sentido da absorção de um texto, ele começou a ser muito pela visão, né? Na modernidade. E só que aí você vai ter pessoas que estudam a leitura e a performance, né? O Zumthor, que é um teórico medievalista, tá certo? E ele vai dizer que ainda assim a gente escuta o som. A gente lê as palavras fixadas na página, mas ainda assim a gente escuta a voz, né? A leitura, ela é sinestésica nesse sentido. A gente preserva alguma coisa dessa experiência primeira. E aí tem vários momentos aqui no livro que eu falo o primeiro som, né? O som como um primeiro gesto, ou tudo começa com a alteração dos sentidos. Tem logo no início que eu falo isso, né? Eu falo... a primeira consciência é a consciência alterada, né? Logo no início, uma pintura rupestre em slow motion. Ou, sei lá, eu acho que eu estava pensando nessa coisa da caverna, né? Da pintura nas paredes, desse lugar em que tudo é meio lusco-fusco, que é como a gente nasce também, né? E o sentido da audição é o primeiro sentido do bebê, né? A gente escuta muito antes da gente ver ou tocar, a gente deve tocar lá nosso bracinho, né? Mas, enfim, tocar dentro da barriga deve tocar, mas, assim, o sentido da audição, ele é muito presente muito antes do que o sentido da visão, né? Então, essa primeira consciência, como uma consciência em que as coisas estão, assim, meio bruxuleantes e indecidíveis, isso me interessa muito. Tem um momento em que eu digo também que eu invento, que eu ouço, né, na rua, que às vezes eu ouço as coisas, não sei onde que está isso. Gosto de ouvir as conversas na rua, especialmente Isso. quando não sei direito o que alguém disse, invento o que eu ouvi. Isso me faz pensar no quanto a gente inventa o que ouve, mesmo quando alguém está bem perto. Tem essa coisa da borda esmaecida, né, entre o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Esse lugar bem tênue entre a inteligibilidade e a não inteligibilidade, né? Ininteligibilidade. Eu gosto muito de uma coisa que tem um poeta, o John Ashbery, que é um poeta que eu li muito e também que escreve longos poemas, que ele fala que para ele escrever é como ouvir pedaços de conversas trazidas pelo vento, ou como alguém que acorda depois de uma soneca à tarde, né? Que tem menos a ver com o surrealismo do sonho e mais a ver com esses pedacinhos de coisas que a gente pega, né? Que a gente, meio aquele cochilo em que você não sabe se você está pensando ou sonhando, se você não sabe, né? Você não sabe se você está acordado ou dormindo. Tem um poema no meu livro novo, que vai sair agora, que é um poema de um verso só, que eu falo quase dormindo, eu não sei se é bem isso, mas a ideia é essa, quase dormindo, eu falo, quem disse isso? Você ou eu? Né? Quase dormindo, quem disse isso? Você ou eu? Essa ideia também de um eu que não é muito seguro de si, né? Que não é muito seguro quanto ao que ouve ou ao que vê, né?
um dos exercícios que a Bernadette Maier dá para os alunos, que eu adoro, é escrever um poema diante do espelho sem usar o pronome eu. E vários exercícios que ela dá, eles provocam esse deslocamento do sujeito, né? E isso tem muito a ver com a minha poesia, porque eu acho que eu estou na vizinhança um pouco dessa coisa mais zen, né? Keydiana também, que é você sair um pouco da frente para você deixar algo dizer no seu lugar, né? Tem um bailarino de Butô, que é o Kazu Ono, que ele fala sair da frente para deixar a dança dançar, né? Então, todos os exercícios da Bernadette Maier são exercícios para fazer com que você se desloque um pouco de si, e o fato de ser uma instrução faz com que qualquer um possa fazer aquele exercício, né? Então, deixa de ser um exercício que é um poema que é fruto de um gênio, né? De uma musa, de uma relação com a composição que é vinculada à inspiração, e passa a ser um exercício de escrita a partir da relação com as coisas, né? Do corpo situado no espaço, de um sujeito que pode ser muitas coisas, né? O Kazu Ono fala, estão vendo, para os alunos dele, estão vendo esse hashi? Eu quero que vocês sejam esse hashi. Eu adoro isso, porque é um pouco você não se... Então, não é uma expressão de uma subjetividade no sentido sentimental, né? Das emoções, é mais uma abertura por meio da atenção a tudo que acontece, né? Eu acho que esse livro tem muito a ver com isso. Isso é muito antropológico, sair da frente para o outro acontecer. Ah, legal, Carol. Eu acho também. Eu acho que não é à toa que eu venho da antropologia também, né? A Carol é antropóloga, né? A gente se segue no Instagram. Eu lembro de você. Eu fiz mestrado. Oi? Isso, eu sou antropóloga. Eu já percebi. Eu falei, a Carol é antropóloga, que legal, porque eu fiz mestrado em antropologia, né? E eu acho que a antropologia, isso é muito uma coisa que eu herdei da antropologia, essa ideia do campo, né? Da pesquisa de campo, que você está ali, mas não é sobre você, né? É sobre o que acontece, é um encontro, né? Dois sujeitos que se encontram, dois mundos que se encontram. Então, não é sobre a expressão do que eu sinto ou deixo de sentir, mas é como aquilo me afeta, né? Quer dizer, não é nem exatamente como me afeta, mas é estar sob as mesmas condições, né, que as pessoas que estão naquele campo também vivenciam e de alguma forma, percebem, né? As mesmas condições. Eu lembro muito de uma antropóloga, a Favre Sadar, né, que estuda bruxaria, que ela fala isso, que, né, é menos sobre acreditar ou não que a bruxaria existe, mas se deixar afetar pelas mesmas condições que levam a percepção da bruxaria. Alguma coisa assim, não sei se é bem isso, mas é alguma coisa assim. Não sei se alguém mais falou alguma coisa aqui no chat. Foi só a Carol. Tiana falou a borda entre o percebido e o criado. A borda entre o percebido e o criado. Uhum. Que a borda é isso, né? A gente percebe e inventa ao mesmo tempo, né?
Eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da linguagem. Eu sempre brinco, porque eu dou uns laboratórios online, né, de poesia, presenciais também, e eu falo assim, a realidade é muito generosa, né? Quando a gente fala assim, estou sem ideia. Gente, como que pode estar sem ideia? Tipo assim, tem milhares de coisas acontecendo o tempo todo. Como estar sem ideia? Assim, é meio não... É mais uma coisa da conexão, né? A Mary Oliver, aquela poeta que escreve muito sobre a relação com a natureza, ela fala, eu não sei o que é uma prece, mas eu sei prestar atenção. Né? E aí, prestar atenção é inventar também. Né? Talvez por isso eu tenha migrado para a poesia e para a literatura, e saído um pouco da antropologia nesse sentido, né? Do perceber poder ser invenção com um pouco mais de liberdade, né? Porque a antropologia também vai mostrar que os sistemas culturais são invenção, mas tem toda uma relação, né, ética em relação àquilo que se produz como conhecimento, né? Não que na poesia não tenha uma ética, mas é de outro modo, né? É o conhecimento gerado pela invenção, né? Não tem esse pressuposto científico, né? Não sei se a Carol concorda com isso. Embora a antropologia seja pura poesia em muitos momentos, assim, né? Porque... A Filomena falou você como meio para mostrar como as relações acontecem, uma inventiva livre. Ô, gente, pode abrir o microfone, hein, gente? Vocês podem falar, Escrevendo vocês no são chat. muito tímidos. Tímidas e tímidos. Talvez porque eu esteja falando demais, né? Lulu, você sabe que eu sou desse universo, né, do teatro, da atriz, e hoje teve uma coisa tão interessante que aconteceu agora, porque realmente eu fechei os olhos e tive essa experiência da escuta, que é isso que você estava falando, né? Uhum. Nós três estamos aqui, Joana, Nina, a Mica, a cachorra, e de repente o que me pega muito é muito esse estado, tem um estado, né? Poesia é um estado. Chico César fala, né? Tem uma música linda dele que fala o estado de poesia, não sei se vocês conhecem, também é uma música que o CD dele também, agora acabei de lembrar, mas tem um estado dessa escrita que eu, como atriz, assim, eu tenho vontade de falar, nossa, peraí, como é que eu faria isso? Como é que eu colocaria isso em cena? Isso me desperta, sabe? Porque vai tendo cheiros, vai tendo muitas imagens, é isso que você falou, de uma coisa... E eu fiz muito esse exercício da escuta, e me lembrou minhas aulas de teatro na escola, né? Pelas musas heliconíades, comecemos a cantar, elas abrigam um monte hélico, que é isso mesmo que você depois contrapôs, né, da inspiração, que a inspiração está aí, né? Que é só sair, que as coisas estão aí, como que eu estou sem inspiração? Então, achei... não importa o que eu achei, o que me provocou foi muito esse lugar mesmo da presença, porque precisa ter muita atenção, de alguma forma, e muita abertura para que você seja atravessado, né, por tudo aquilo que você possa ver ou não, ou como você vê e o que você cria. Eu adoro, por exemplo, quando sento numa mesa de bar como atriz, olho para uma pessoa que pediu um vinho. Aí eu falo, quem é aquela pessoa? De onde ela veio? Essa é a minha curiosidade, assim. Então, o que você traz? Eu falo, nossa, não sei, a única coisa que me veio foi, como é que eu colocaria isso no palco? Uhum. Não sei, mas me deu uma vontade, sabe? Que seria uma tradução, né? Isso é legal, assim, de pensar que se a coisa te provocou isso, né? É porque é sensório, né? De alguma forma, né? Que legal. Foi muito bacana sentir isso, assim. Que bom, que bom. Tem alguém que quer... É Iva? Iva. Isso. São duas coisas que eu fiquei pensando aqui, Luísa. A primeira coisa é
eu me vejo muito aí no teu lugar de trabalhar assim as imagens cotidianas, sabe? As coisas que eu vejo pela rua e tal. Acho que até já falei isso aqui no quê? Eu observo e ouço, né? Então, é um burburinho que fica na minha cabeça até chegar a palavra. Mas eu tenho trabalhado muito com os meus alunos a escuta, porque está muito difícil, né? De a gente conseguir que o outro nos ouça. Então, eu parto da escuta para poder eles chegarem até a palavra. Uhum. Em relação ao que você faz, que também é olhar o cotidiano, você mostrou algumas imagens que você faz. Você também, a partir da imagem, escreve a partir de uma imagem qualquer que você veja e você transforma isso em texto? Sim. Acontece muito contigo o inverso também? Sim, muito, muito. Na verdade, depois que eu fiz esse livro, eu acho que esse livro foi uma grande abertura para essa observação do cotidiano, né? Eu comecei a ler o trabalho de poetas, de algumas poetas argentinas, que não sei se talvez você conheça, a Cecília Pavon, a Fernanda Laguna, a Roberta Ianamico, a Laura Whitner. A Laura Whitner, ela tem um livro lindíssimo que chama Tradução da Estrada, que é todo sobre essa percepção do cotidiano, né? E aí eu comecei a escrever pequenos poemas a partir daquilo que eu observo. Por exemplo, eu tenho um poema que eu estou na área, depois de um temporal, varrendo as folhas, e aí eu percebo na pá as veias das folhas e lembro da mão da minha avó, né, da minha mão na mão da minha avó, quando ela estava hospitalizada, né? E aí eu faço essa relação, né? A folha na pá como a sua mão na minha, né? Então, assim, é muito um trabalho de associação de imagem que vem a partir de uma coisa muito concreta, né? Ou então eu estou na cozinha e aí eu não acendi a luz porque está escurecendo e eu não quero que os mosquitos entrem, e aí eu começo a ouvir os ruídos dos vizinhos, porque quando está meio escuro a gente ouve melhor, né? E aí eu começo a tatear e em busca dos potes e das panelas e boto água no filtro e um filete se forma quando o filtro enche, né? E aí essa experiência vira um poema também, né? Essa experiência de buscar as coisas, de sentir aquele filete de água transbordando do filtro no escuro, né? Então, não sei se é essa pergunta que você fez, assim. Tem isso, é muito bacana, porque o processo criativo, cada um tem o seu processo criativo, mas eu não sinto que o meu, por exemplo, seja uma coisa fixa, sabe? Eu não tenho assim, hoje eu vou pegar meio-dia e escrever. Não, é uma coisa muito aleatória, sabe? Até por conta disso, desse desejo o tempo todo de ficar escutando todo esse universo que tem ao meu redor, tanto na rua quanto em casa. Eu também falo muito sozinha, né? Eu acho que às vezes eu até me respondo, tipo, eu pergunto, eu mesmo respondo para mim, bronca. Então, no meio desse contexto todo, acaba sendo um processo de escrita, sabe? Que eu fui adquirindo assim com o tempo. Antes eu lia muito, e a partir dessas leituras eu ia criando coisas. Mas agora, de uns anos para cá, acho que do meu segundo livro para cá, eu tenho feito isso muito, esse processo de busca pelo restante das coisas da vida, sem ser eu, sabe? Sim, sim. Eu fui ficando assim meio de lado, e quando você leu alguma coisa aí que fala sobre isso, acho que tem algum lugar aí dos poemas que fala exatamente sobre isso. Uma pessoa pergunta o nome de um filme, a outra fala o nome do filme, mas a outra não ouviu. E pergunta, mas como chama o filme? Porque
sabe? Aham. Na verdade é porque eram dois velhinhos, e aí um não entendeu, né? Achou que estava falando como chama, porque o filme chamava Em Chama. Isso aconteceu na sala de cinema, né? Eu falei, gente, isso é maravilhoso, assim, tipo, como chama o filme? Em Chamas, respondeu o marido. E ela, como não estava ouvindo direito, ela ouviu, como? E sim, como chama? Aí ele, então, Em Chamas. Assim, foi dessas confusões. Eu acho que esse livro é sobre essas confusões, né? Tem um trabalho de percepção que é anterior, né? Assim, que você falou mais cedo de não ter essa postura no seu processo de sentar e falar assim, não, então vou escrever em torno desse tema específico aqui que eu estou estudando, por exemplo, não tem um projeto prévio, mas existe uma postura prévia, talvez, assim, né? Que você adota para fazer para trabalhar na escrita, assim, né? Sim, eu acho que tem é como se a escrita implicasse um corpo situado no espaço, né? Um corpo perceptivo, que é uma coisa que a Virginia, acho que é Kastrup, que escreve sobre cartografia como criação, ela fala, né? A gente precisa de uma atenção que é ao mesmo tempo focada e aberta, né? Então, a escrita como algo que começa muito antes do momento em que a gente senta para escrever, né? Em geral, a gente tem a ideia do escritor como alguém que vai sentar diante da página branca e falar, e aí? Só que a escrita sempre começa antes, né? Nas associações, na conversa que a gente estabelece com quem a gente lê, né? No modo como a gente percebe tudo que está acontecendo, no modo como a gente se percebe sentindo também, né? É porque eu acho que eu sou muito influenciada pelo John Cage, que é um músico. Eu li muito John Cage e ele tenta muito sair desse lugar em que você está se expressando, né? E a coisa performativa, ela ajuda nesse sentido, quando você faz um exercício, uma proposição que você né, sei lá, faz aquela proposição, você sai desse lugar da expressão, né? E você bota para jogo o corpo, né? Filomena. Não, eu estou impressionada, porque você começou falando desse lugar né, de como nascia a sua escrita, e acho que assim, você pegou bem quer dizer, você escolheu muito bem o texto, porque eu acho que ele mostrou exatamente tudo que você falou do seu processo. E eu achei o máximo, eu não sei quem está com a Joana, que é do teatro, eu também, a minha origem também é do teatro, e no meu mestrado eu usei a letra e a voz do Zumthor, né? Exatamente para mostrar como o teatro, eu trabalhei com teatro de revista, como esse teatro era absolutamente oral, porque os autores, eles colocavam os atores para ensaiar e iam escrevendo a partir disso. Então, assim, e eu acho que a sua escrita ter dado essa vontade dela de colocar em cena, é muito esse lugar seu também dessa performance, quer dizer, desse corpo que escreve, né, nessa tensão. Então, assim, e como que você consegue trazer isso? Né? E eu gostei demais dessa junção da editora com a escritora e como que isso se dá, muito, muito, muito interessante. Enfim, fiquei muito encantada com essa maneira de buscar exatamente essa simplicidade, esse lugar da voz, né? Da voz, da fala ali, e você consegue, e você faz isso muito. Achei Que bom. muito legal isso, muito bacana.
Que bom, eu adorei essa coisa do teatro, escrever a partir daquilo que se fala em cena, né? Da escrita e depois, né? Porque eles esboçavam alguma coisa para levar e colocavam em ensaio. E a partir dos ensaios é que eles iam construindo a peça toda. Tanto é que eu chamei, eu criei um conceito no meu mestrado desses autores, que eu chamei eles de autores ensaiadores. Porque eles não eram só autores, eles escreviam a partir da performance realmente, né? Não só, era também um teatro que via o tipo, né? Então tinha os atores performavam tipos específicos, então eles escreviam também para aquele tipo de ator. Era esse jogo o tempo todo da escrita com a fala e da performance, né? É bem bacana isso. Eu acho que isso é muito o meu jogo, tem sido, né? Agora pode mudar, né? Eu posso, de repente, dar uma outra guinada mais adiante, assim, mas agora eu tenho esse ensaio, que eu não sei se a gente lê um trechinho dele, que eu trouxe, ele fala dessas práticas de atenção, né? Que é o poema como modo de perceber. E que tem muito a ver com uma coisa que o William Carlos Williams, o poeta, diz, né? Tem um verso dele que resume muito essa ideia de você partir da concretude, você desenhar uma imagem, né? Então ele vai falar ideia só nas coisas. E não é você pensar numa ideia abstrata, mas é você olhar para a forma como um menino no metrô cruza as pernas, né? Eu falo até aqui, né? Olhar para perceber como as pessoas fazem as coisas. Tem um trecho que eu falo isso. Atenção ao modo como as pessoas caminham, comem alguma coisa, cruzam as pernas ou os braços, ou olhar para a xícara do café, ou para a folha na pá, né? Partir das coisas concretas. E aí a ideia se faz, né? Mas não o contrário, né? Não partir da ideia para as coisas. Você postou há pouco tempo no Instagram essa coisa do sair da frente, né? E eu li, e naquele dia, quando eu botei a sopa, eu olhei aquela imagem que eu falei, gente, olha só, a Luísa me fez enxergar um pássaro saindo da minha sopa. Foi o máximo. Iva, eu sou muito esses dois. Como é? Ai, peraí, deixa eu abrir aqui o chat. Eu sou muito esses dois versos. Ouvir talvez seja a coisa mais interessante. Gosto de ouvir as coisas na rua. Que legal. Você falou da escuta, né, Iva? Eu acho que ouvir talvez seja a coisa mais interessante. Eu acho que, para mim, é um pouco isso. Nesse livro, né? Agora eu estou muito. Outro dia eu estava no metrô e tem um poeminha que vai sair no meu próximo livro, que eu escrevi porque eu vi uma menina comer um kiwi com casca. Né? E aí aquilo foi. Tem sempre uma coisa que eu falo sempre, é que às vezes a gente tem a ideia de que para escrever um poema a gente tem que estar num estado de inspiração excepcional. E é como se, para mim, o poema fosse incessante, fosse a realidade contínua. Né? E aí, para escrever o poema, eu saio da poesia. É o inverso, né? Não é entrar em estado de poesia para escrever o poema, mas é perceber que tudo é poesia e aí você momentaneamente dá um passo para trás para poder fixar aquilo no papel, né? Ou fazer um áudio que depois vai virar um texto, né? Então, são práticas. Eu acho que a minha poesia tem muito a ver com essas práticas, né? Com modos de fazer que
E acho que foram soluções que eu fui dando para os meus próprios bloqueios, né? São soluções. A gente sempre acha que, né, a gente desenvolve um estilo porque, sei lá, é só o estilo, mas, na verdade, o estilo, às vezes, é uma saúde, né? É uma solução para alguma coisa que é difícil. Então, escrever sempre foi muito difícil para mim. E quando eu comecei a praticar essa abertura, essa atenção, ler essas poetas que falam muito do cotidiano, assuntos que são supostamente banais e triviais, eles não são nada triviais, né? Isso me fez destravar, assim, fez com que fosse possível escrever, né? Eu fui alfabetizada muito velha, sabe? Eu tive muita dificuldade de aprender a ler e a escrever. Uhum. Porque a única coisa que eu repeti de ano durante todo o meu processo de educação, na educação, foi o CA, quando se aprende a escrever, que eu sou da época do CA, né? Mas, embora eu tenha começado muito tarde a escrever, eu comecei a escrever poesia e pequenas histórias com 11 anos. Por quê? Porque eu tinha depois que eu aprendi a ler, eu tinha uma curiosidade imensa de saber ler as coisas da rua, e eu lia muito outdoor. Eu saía com a minha mãe apontando e lendo placa de rua, e eu acho que desde criança foi assim. Então, eu já comecei, na minha escrita, eu já comecei escrevendo sobre o cotidiano, sobre aquelas coisas que eu via, né? Já comecei a escrever pequenas... Então, hoje eu dou o nome de crônica, naquela época eu não sabia que era crônica, né? Eu escrevia, tudo que eu via, eu escrevia. Então, esse processo de escrita, a gente já carrega na gente desde sempre, sabe? Só que a gente não sabe ainda muito como fazer, né? Então, muita coisa eu joguei fora, se perdeu, porque eu achava que aquilo não era um material de escrita, aquilo era só uma coisa que eu botava no papel, né? Uhum. É muito bacana esse processo que você faz, porque é instigante, te instiga o tempo todo, te chama para a coisa, né? Não te deixa num lugar de conforto, porque você fica o tempo todo, né? Eu boto isso que eu estou pensando agora, que eu estou vendo agora, tipo essa pessoa que estava comendo o kiwi com casca, né? Que te chamou a atenção, te puxou para esse lugar de escrita. Isso é muito gostoso de ouvir, de ver que o processo é muito distinto e, às vezes, uma coisa subjetiva se transforma num texto maravilhoso e, às vezes, não dá em nada também. Que também a gente precisa ficar também o tempo todo se cobrando de que a gente precisa escrever. Tem uma hora que o fluxo está, acabou, e parece que não tem nada mais. Que legal. Eu acho que também é pensar nesse momento, né, que a coisa que a gente pensa que é qualquer coisa, né, que aquilo, quando você começa a pensar o verso, pensar o ritmo, aquela coisa se une a outra coisa e aí o poema vai se fazendo, né? É a gente levar a sério esses lampejos, né? Esses pequenos fragmentos que a gente anota, né? Sim, parece que o escritor, parece que ele não está fazendo nada, mas é um trabalho árduo para caramba, né? Porque você não tira as coisas da caixinha de cartola, né? Não é? Exatamente. Parece que não é nada aquilo, né? Mas a gente sabe as camadas de vivência, né? Que estão por trás de cada verso, né? Exatamente. Ô, Luísa, uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse seu modo de encarar assim, o processo de escrita é que existe uma busca por uma deshierarquização, digamos assim, dos campos de significação, assim, do que eu quero dizer, tipo assim, existe um idealismo em torno do poético, por exemplo, ou em torno do filósofo da ideia, que é super poderosa, sei lá, e um desprezo ao kiwi com casca, assim, sabe, a essa cena mais corriqueira. E você, no seu texto, no seu trabalho, você vai colocar isso
equiparado, buscando, né, que você trouxe do William Carlos Williams, aí, buscando a concretude máxima, né, que está na experiência, que é onde a experiência está calcada sempre, né, mesmo a experiência reflexiva, ela está calcada numa experiência física também, assim, né, não tem... Sim, eu acho que é muito legal a gente pensar também como que essa ideia do sublime, né, do que é matéria de poesia. Algumas coisas são dadas como triviais e banais e o cotidiano. Aí entra uma questão de uma crítica feminista também, né, no sentido de você ler as poetas que muitas vezes foram relegadas a um plano... isso é coisa do feminino, né? Falar sobre a casa, ou o cotidiano, ou o kiwi, Coisa de mulherzinha. Coisa de mulherzinha, exatamente. E a gente tem grandes poetas do cotidiano, né, como a Adília Lopes, que é maravilhosa, ela consegue fazer essa observação, né, e aí de um jeito muito genial, porque ela também mascara, né, tem ali você nunca sabe bem esse eu que está falando, né, tem um jogo de máscaras então, esse cotidiano que é simples e trivial e banal, ele é muitas vezes também opaco. Ele não é tão assim dado à observação, né? É difícil falar também da concretude. Não é tão simples quanto os grandes poetas do sublime fizeram parecer, que isso é concretude, isso é simples. Eles não falavam disso. Eles não se dispunham a falar disso, assim, eles não estavam correndo esse risco, né? Eles estavam só falando a distância. Dos grandes temas, né? O William Carlos Williams, ele veio dizer, olha, vamos olhar assim, vamos fazer um poema sobre a fruta que eu comi na geladeira, entendeu? Vamos falar sobre o bilhete que eu deixei. Aí ele faz o poema lá, né? Desculpe por ter comido a última ameixa, estava tão doce, tão fria. É maravilhoso, é um poema lindo e icônico de todo um modo de fazer, né, que influenciou gerações de poetas, né? Então, essas poetas argentinas, a Cecília Pavão, Fernanda Laguna, Laura Witz, né, Roberta Ianamico, falam muito do cotidiano. Eu super indico para quem tiver um interesse nessa temática, tem, né, o Fantasmas Bons, que a Eduarda Rocha traduziu, e também o Discoteca Selvagem, que a Clarice Lira e a Mariana Rudieri traduziram, e são dois livros incríveis da Cecília. Ela está começando a ser mais traduzida aqui, a Fernanda Laguna também tem um livro pela Macabeia. Então, assim, elas são poetas que falaram, ei, eu vou falar do cotidiano sim, e eu vou ressignificar esse lugar. Né? É mais cotidiano do que Clarice. Eu estou com esse livro aqui, ó. Ela tem uma coleção desses livros que ela escreve sobre o cotidiano feminino. Mas aí é um pouco diferente, né? Essas são umas crônicas que a Clarice fez, né? Que aí é meio outro lugar, né? Essas crônicas da Clarice, assim. Ela escrevia em jornais e revistas. Sim. E usava pseudônimos justamente para as pessoas não reconhecerem naquele lugar de mulher feminina que fala de fazer as unhas em plena luz da tarde, essas coisas dos batons que ela gostaria de usar e tal, das compras. Eu acho que acaba que algumas crônicas dessas da Clarice estão nesse lugar da mulherzinha, algumas estão, de fato, né? A Cecília Pavão, a Fernanda Laguna, elas são mais revolucionárias nesse sentido, né? No sentido de ser uma poesia estranha, uma poesia que é a primeira coisa que eu penso, tem um elemento queer, enfim, tem uma outra pegada, né?
até porque são momentos históricos muito diferentes, né? Assim, muita coisa, muita água passou por debaixo da ponte. Também, né? Um país completamente Sim. diferente do nosso, apesar de ser também sul-americano. Jo, quer falar alguma coisa? Quero, que a gente está falando várias coisas ao mesmo tempo, como se a gente estivesse conversando com vocês, mas a gente está no mudo. Vocês estão conversando entre si. Sobre isso, né? O que eu fiquei pensando quando você falou sobre ser uma saúde, né? Ser quase tipo uma solução, né? Uma coisa, eu acho que é muito legal. Por exemplo, eu que não trabalho com a matéria escrita, então eu estou aqui de leitora total, né? Assim, para mim, dá uma experiência de saúde também, de alguma forma se transmite isso, porque ao falar do cotidiano com essa fluidez, com esse estado de consciência específico, assim, isso chega muito na gente, como leitor, né? Chega em mim, posso falar só de mim, né? Chega em mim, e é muito bom, né? Além de ser lindo, assim, é muito bom. Sabe outra coisa? A Iva falou esse negócio da Clarice, a gente pode falar também da Adélia Prado, também fala da coisa do cotidiano, mas acho que aqui, o que você traz é uma coisa... gente, eu não sei, vocês são melhores, né? Vocês trabalham com as palavras, então não sei se as minhas palavras elas estão já encerradas em algum conceito, mas é que tem uma modernidade, tem uma presença, tem uma contemporaneidade no que você traz. Uma o quê, Nina? Imediatez. Uma imediatez, Nina está falando, que é diferente. Eu tenho a sensação que daqui a alguns anos ninguém vai estar mais vivo, e aí com o que você coloca aqui, é quase um tratado de uma época, de uma mulher, né, de um ser humano que andou pelas ruas e viu isso. É um tratado antropológico, filosófico, de coisas que existiam. Essa narração, essa percepção, quando eu falo de Estado, no estado da presença do movimento e do momento, então, para mim, acho que vai ser um tratado. Não estou louca, sabe? Estou falando porque representa essa imediatez, como a Nina está falando, de uma maneira que é outra, é do aqui e agora, do nosso tempo, em 2024, independente das nossas idades, é atuante, sabe? No momento. Então, acho que isso é interessante. Não estou dizendo que Clarice é datada, que a Adélia Prado é datada. Não é isso. São duas que eu adoro, acho que todo mundo que está aqui deve amar. Maravilhosas. Exatamente, pelo amor de Deus. Questão. Não é essa a questão, mas Tem tanta elaboração, né? Estão ouvindo a Nina? É uma experiência direta. Como é que é, Nina? Não tem tanta elaboração, que é uma experiência direta. Loucura. Deu para ouvir? falando? Ela está longe. Enfim, a Nina está... Dá para ouvir. Ela está falando dessa imediatez de uma tradução da experiência, né? Como se fosse muito... E não significa que não tenha aqui uma labuta ali, igual você falou, você pega uma frase até chegar. A gente estava falando aqui, eu estou muito apaixonada pela Annie Ernaux nesse momento, assim, eu li tudo, estou lendo quase tudo, e como que tem uma objetividade na escrita, é quase dificílima, né? Essa simplicidade aparente é um sufoco. Tem um livro dela que fala a escrita como faca, né? Que é exatamente como é que você chega num lugar. Então, ela tem uma coisa que é tão... ela quer ser tão fiel a relatar um fato, a uma história que aconteceu, e sem adjetivos, sem floreios, que parece que ela está relatando a minha vida. Então, nesse sentido, eu estou pegando esse exemplo, que eu estou muito apaixonada por essa autora nesse momento, e estou pegando esse exemplo para dizer um pouco da sua escrita, assim, dessa imediatez, que eu estou amando essa palavra, que a Nina falou. Então, acho que pode ser o retrato, sim, de uma época nossa, e isso faz com que seja tão especial, para mim, assim, porque é muito presente, é muito agora. Que legal, Claudinha.
Eu fico, assim, quanto ao tratado, eu não sei, mas eu acho que essa coisa, né, do fluxo, né, que a gente tem essa experiência muito de um fluxo cada vez mais. A gente representa esse fluxo, a gente é isso. A gente é isso. Olhar com mais distanciamento, não sei, tive um pouco essa percepção daqui a um tempo, falar, nossa, a gente é esse fluxo, e a gente é esse fluxo, estou viajando aqui, Lulu, mas o tanto de coisas que você vai colocando, você pega um celular, você vai para um lugar, você vai para outro, você vai para outro, você consegue colocar esse ritmo, sem que a gente precise ir para um celular. Assim, vamos hoje pegar o Instagram da Lulu? Não é à toa que funciona, né? Eu posto muito esses poemas como fragmentos, né? Eu acho que eles são lidos dessa forma, assim, meio uma coisa... Olha, eu nem estava falando do seu Instagram mesmo, estava falando no sentido de que, então tá, vamos pegar o Instagram, então vamos pegar os escritos, vamos pegar um livro da Lulu. Porque ele pode ser, no melhor sentido da nossa existência nesse momento, essa potência, né? Eu acho, não sei. Acho que é muito nisso, assim. Legal. Eu acho que, fico feliz que isso chegue dessa forma, porque é isso mesmo. Eu acho que tem essa necessidade de falar do que acontece à medida que acontece, né? Mas essa escrita, para ela ser assim muito fluida, ela foi trabalhada ao longo de um tempo, né? Assim, é quase como se eu tivesse praticado a percepção para a coisa também chegar muito pronta para mim, arrumada, né? Tem um poema que eu falo que eu saio na rua vestida com uma paisagem japonesa e a moça diz que gosta da minha blusa. A ideia é essa, gosta da minha blusa e os pássaros se agitam, né, na blusa. Isso foi um momento em que eu vivi na rua, que chegou uma moça para mim e falou: a sua blusa combina com o seu rosto. E aí isso gerou o poema, né? Então é como se cada uma desses fotogramas e desses nacos de experiência virassem um poema, que depois eu vou juntando, né? Nesse livro eu juntei como um fluxo contínuo, mas no próximo eles estão mais assim, cada poema, né, sendo ele próprio, assim, não parte de um contínuo. Luiz, eu queria, para a gente ir fechando, eu queria ouvir de você. Você começou falando de que no seu primeiro livro os poemas pareciam poemas, e que depois você fez um trabalho, um esforço de meio se afastar, que o poema tinha que ser o que não parece poema. Eu queria ouvir um pouco de você, o que para você define o que é parecer um poema, e o que caracterizou essa sua busca por se distanciar desse formato, assim? Eu acho que, assim, talvez isso seja só um jeito de eu descrever uma diferença que eu percebo, né? Eu ainda acho que os poemas que eu faço são poemas, assim, tipo... mas eu vejo o poema como uma espécie, o poema que eu digo que é poema, como uma espécie de ouriço, né? Assim, como uma unidade em que os aspectos formais são muito lapidados, né? Que tem uma ideia ali contida naquele poema, e que é menos sobre o fluxo e mais sobre... menos, talvez sejam poemas em que eu reconheça uma autonomia, né? Eu sinto que os meus poemas eles se encadeiam como um grande poema, né? E nesse outro livro, cada poema é uma unidade, sabe? Em que eu cuido da linguagem ali e lapido,
a exaustão, que é também um grande valor que se deu muito a uma certa poesia, né? De que para ser bom você tem que buscar síntese, retrabalhar, né? E eu fui buscar uma coisa que é mais... tem a ver com o que a Nina falou, do imediato, assim. Eu não sei, se quer que eu leia só para fechar desse outro livro, só para entender, vai ver que vocês não vão achar tão diferentes assim. Mas, por exemplo, transborda do branco silêncio a água primeira, abrigando o cristal da palavra em ruínas dissolvida. A límpida água escapa por planície de escamas limosas. Vontade de lambê-la translúcida, do espaço viscoso por onde desliza. Nunca alcanço, correndo essa nascente que em mim se espreguiça. Né? Tem uma coisa de um trabalho da sonoridade, das palavras, que eu acho que tem mais a ver com um poema mais canônico, assim. Não sei se vocês percebem isso. Sim. Né? Até essa coisa, né? Abrigando o cristal da palavra em ruínas dissolvida. Isso é longe do cotidiano, né? É uma linguagem mais carregada de metáfora, né? A Tamara Kamensain fala dessas poetas que eu mencionei, argentinas, que é uma outra crítica aí, poeta argentina. Ela fala dessas poetas como pessoas que fazem um realismo sem metáfora. Só que, ao mesmo tempo, o seu processo de criação ele é um processo que parte de uma percepção metafórica do evento, né? Assim, porque a própria associação livre ela é um processo de metáfora. Né? Sim, não, eu não estou eu estou só achando interessante como é que são outra a metáfora aparece em outro corpo. De outra maneira, né? Porque também, se estamos na poesia, né, não tem como a gente não estar na metáfora, né? Assim, na linguagem. Na linguagem, de algum modo. Mas só antes de você finalizar, só queria chamar a atenção para o chat, que o Bruno ele indicou principalmente para a Iva, que fala para os alunos sobre a escuta, ele indicou um livro, O Ouvido Pensante, que parece que é um livro muito legal, que eu também vou buscar. Enfim, só para vocês darem uma olhada aí no chat. Bruno, não tinha visto, não. Obrigada. Que deve ser um livro bem bacana, assim, que eu vou ler, O Ouvido Pensante. O nome é bom. Gente, bom demais. Obrigadíssimo, Luísa. O livro mais recente da Luísa, que é A Superfície dos Dias, está à venda, né? Está rolando pelo Círculo de Poemas, e eu vou mandar, logo que acabar o encontro aqui, eu vou mandar um link, vou mandar no grupo do WhatsApp lá, o link para comprarem o livro. Eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo e fechar o encontro convidando vocês a conhecer a que está oferecendo o encontro aqui hoje, que é essa comunidade que eu apresentei para vocês. A ideia é a gente, que é da literatura, se juntar, assim, nas diversas formas de perceber o que é esse trabalho com a linguagem, que a gente se junte e se fortaleça enquanto campo de pensamento, enquanto campo de troca de ideias, de trabalho do sensível, vá se contaminando aí com essas formas muito diversas que existem, né, de pensar o texto. Eu vou compartilhar com vocês o site aqui, porque eu apresentei no começo o círculo de feedbacks, né? E a gente tem 3 possibilidades de associação aqui, que são a rede, que é o fórum, que é o espaço de discussão assíncrona, em que a gente dá para fazer tudo lá, dá para postar texto, receber feedback, dá para
postar suas referências, colocar reflexões no processo, ali, coisas que ainda estão surgindo. O grande, né, o fundamental nesse processo do fórum é que a gente sempre cuide de equilibrar o que a gente está pedindo para o que a gente está oferecendo, né? Seja, sei lá, você posta um texto, dê 2 feedbacks, por exemplo, e afins. E nesse plano também, você tem acesso aos encontros gravados. Aí a gente tem o encontro do... Ih, tá errado aqui, gente. Não é o do... tem o encontro de imaginários, o plano de imaginários, que é um plano que tem 2 encontros por mês. Um encontro de criação, de pesquisa de imaginários, que a gente pesquisa o universo dos fungos, dos processos biológicos dos fungos, ali como metáfora guia da nossa pira. E o encontro de introdução afetiva, só que não autoral, que cada um traz ali os textos dos autores que trazem mais tesão enquanto processo de leitura, assim, para a gente poder juntos discutir, averiguar, assim, por que aquilo é tão impactante, por que é tão poderoso, assim. E, por fim, o que eu apresentei no começo é o círculo de feedbacks, que são encontros semanais. Os outros, além de criação da pesquisa de imaginários e da introdução afetiva, a gente tem os encontros de feedback mesmo, que são 2 por mês. Esses valores que vocês estão vendo aqui, que são muito camaradas, eles vão ser alterados no fim do ano, no começo do ano que vem, né? Então, a gente tem a possibilidade de associação por um quadrimestre, que é o período mínimo, ou pelo ano, e quem quiser animar, juntar com a gente, abrir esse espaço para troca e para escrita mais focada, assim, no ano que vem, dá para manter, como no plano nosso, manter o valor desse ano agora para o ano inteiro, ano que vem. E, além disso, a gente não conta, não vai contar agora, como os encontros estão acabando em dezembro e janeiro não vão contar no prazo, né? Então, por exemplo, o quadrimestre começa de fevereiro e vai até ali, acho que junho, mas vocês já têm acesso agora em dezembro aos encontros que a gente vai fazer em dezembro fechados e a plataforma em dezembro e janeiro. É isso. Se alguém quiser falar comigo, conversar, é só me mandar mensagem. Eu estou lá no grupo, eu estou mandando as mensagens no grupo do WhatsApp. Tem também o Instagram daqui. Eu vou mandar também o link do nosso site junto com o link do livro da Luísa agora no grupo, para vocês, se tiverem interesse. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Iva também botou uma indicação de livro. Esse livro da região tira a palavra, desculpa. também. Bom, também não é de poesia. Legal. É muito legal essa coisa de poder ouvir, trocar ideias sobre o que está sendo escrito, né? Uhum. Isso é bacana demais. Quero dizer que gostei muito. Parabéns pela sua escrita, adorei. E ver todos vocês aqui. E Renato, maravilhoso, como sempre. Adorei o encontro, de novo. Obrigada. Ana, oi, Ana falou ali que amor. Obrigada, Iva, pela presença, pelos comentários de todo mundo, seus também em particular, sobre a escuta, gostei demais. Bom rever a Ana, que estava no meu curso sobre a Bernadette, né? E a Joana, Claudinha, Carol, que bom, pelo menos ter ouvido a sua voz, Carol, porque eu só conheço no Instagram. Verdade. Um pouco menos visual. E é isso, gente. Muito obrigada pela escuta e pela participação. Foi ótimo. Nada demais, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa semana aí para vocês. Feliz Tá. Natal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Renato. Obrigada. Valeu, Luiz. Tchau. Sim.